Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 6 de novembro, solenidade de todos os santos da Igreja, dos filhos bem-aventurados de Deus, aqueles que chegaram ao céu. Eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o que é um santo? Nós às vezes nos perguntamos o que é um santo, como se chega à santidade, por que ser santo? O santo é uma pessoa normal como nós, que abraçou a fé cristã, que deu o seu sim a Deus e que viveu exemplarmente os mandamentos do Senhor. Consagrou-se de todo o coração e alma ao serviço de Deus, na sua vocação específica, como sacerdote, como religioso, como religiosa, como pai e mãe. Ora, a santidade não é privilégio de um grupo exclusivo, a santidade, ela é para todos nós. Mas para que nós cheguemos à santidade, nós precisamos de fidelidade. Fidelidade a Cristo, fidelidade aos compromissos assumidos, fidelidade a tudo aquilo que compõe a minha regra de fé cristã. Vejam, se eu sou sacerdote, eu tenho que procurar viver com fidelidade o meu chamado, o meu ministério. Como religioso e religiosa, tenho que ser fiel aos votos que fiz. Como esposo e esposa, tenho que dedicar-me na fidelidade de pensamento e de coração àquela pessoa que eu escolhi para passar a vida ao lado dela. Fidelidade, e em todos esses chamados, fidelidade absoluta a Deus e aos seus planos. Ora, a primeira leitura do livro do Apocalipse, São João vê aquela grande multidão reunida ao redor do trono do Cordeiro. E ao final da leitura, depois de ter mencionado aquela multidão toda que veio de todas as partes para se sentar com o Senhor no seu banquete, São João ouve de um ancião que estava ali de pé diante do trono do Cordeiro: quem são estes que têm as suas vestes brancas? Quem são eles? E João diz: tu é quem sabes, meu Senhor. E aquele ancião diz a João, naquela visão belíssima que João teve do céu, da glória do Senhor: estes são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que vieram da grande tribulação. Os santos e santas são aqueles, irmãos e irmãs, que antes de nós resistiram bravamente às perseguições, aos escárnios, aos xingamentos, às torturas, a todo tipo de realidade por causa do reino de Deus. Foram aqueles que deram a sua vida, como tantos mártires, pelo Evangelho de Cristo. São aqueles que se consagraram na sua pureza e castidade a Deus nosso Senhor, vivendo em comunidade, rezando pela Igreja. São aqueles que no matrimônio se doaram dia a dia, um ao outro e aos seus filhos, pelo amor de Cristo. Hoje, nós somos chamados a experimentarmos esse amor de Cristo. São João vai nos falar disso na segunda leitura. No amor de Cristo,
nós seremos purificados para sermos puros como Ele. O santo é aquele que foi ao longo da sua vida vencendo o pecado, vencendo o mal. Pode ser que não tenha conseguido remir todas as suas faltas nessa vida, mas lutou. Nós somos chamados a essa luta constante. E essa luta só tem sentido se ela é travada no amor de Deus. Porque por esse amor nós experimentamos a filiação divina. E a filiação divina nos garante direito à herança. E que herança é essa? O céu. Ora, irmãos e irmãs, podemos recordar aqui, se quisermos, a passagem do filho pródigo. Ele esteve na lama, na sujeira do pecado. Mas quando voltou, pediu ao pai que o tratasse como empregado, e o pai imediatamente recusou aquele pedido, o ergueu do chão, o abraçou, mandou que lhe dessem banho, colocassem roupa nova, sandália e anel. Por quê? Porque um filho jamais será escravo. E nós que vivemos no amor de Deus, que buscamos o amor de Deus, buscamos justamente essa herança que a filiação divina nos concede, a herança da eternidade. Jesus no Evangelho fala das bem-aventuranças, ou seja, da vida vivida segundo a vontade de Deus. A vida de perseguição, a vida de aflição, a vida de dores, a vida de privação, a vida de calúnia. Ora, tudo isso faz parte da vida daquele que abraça o caminho de Cristo. E são justamente estas coisas, estas situações, que vão forjar o nosso caráter e a nossa luta pela santidade. Quantos são os homens e mulheres que, num determinado momento da sua vida, buscaram a santidade, mas depois, diante das tentações, das perseguições, das dificuldades do caminho, abandonaram esse propósito? Eu te convido, se você é um desses, volte, faça uma boa confissão, volte a rezar, procure a Eucaristia, para que o seu caminho se torne um caminho fácil de ser trilhado. Por quê? Porque o Senhor o trilhará contigo. Porque o Senhor quer que você passe por essa estrada para chegar ao reino dos céus. O Salmo responsorial nos dizia: é assim a geração dos que buscam o Senhor. Como é a geração? Uma geração forte, uma geração confiante, vibrante, alegre, uma geração que não desanima, uma geração que tem sempre os olhos postos onde? No seu objetivo. E qual é o nosso objetivo enquanto geração do Senhor? O céu. Nossos olhos têm que estar postos no céu, nosso coração tem que estar no céu. Por quê? Porque lá está o nosso tesouro, é para lá que marchamos. Padre, é possível enxergar a santidade nessa vida? É. Tome uma criancinha de colo recém-batizada, uma criança que ainda não teve contato pela sua liberdade com as coisas do mundo. Tome uma criança nos braços, a contemple. É um santo, porque não há o pecado, a marca do pecado foi cancelada pelo batismo e ela ainda não escolheu caminhos contrários a Deus. É um santo. Nós temos a santidade diante dos nossos olhos. Por isso Jesus no outro evangelho vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque elas amam de verdade, perdoam de verdade, elas querem fazer o correto, elas têm o amor de Deus gravado nos seus corações. Hoje eu quero te convidar a participar da celebração eucarística, a suplicar a Deus a graça da santidade, da coragem de trilhar esse caminho, de buscar enfrentar de cabeça erguida todas as tribulações, mas lembrando-se sempre, o autor da santidade não sou eu e não é você. O autor da santidade é Deus. Por isso, devemos caminhar sempre e constantemente com o Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.